Bom dia, cá estamos nós novamente para compartilharmos da Palavra de Deus. Palavra de Deus viva e eficaz. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho que nós encontramos na segunda epístola de Timóteo. Eu gostaria de ler com vocês no capítulo 1, um pequeno trecho, na verdade só um versículo para compartilharmos junto também, depois de outros trechos, que fala sobre família. Diz assim, capítulo 1 de segunda epístola de Timóteo, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Olhamos para esse texto e percebemos que Paulo reconheceu uma fé genuína na vida da mãe e na vida da avó de Timóteo, mostrando para nós a importância de uma relação baseada com pessoas sinceras na fé. A influência que essas pessoas têm na nossa vida é importante. Pessoas que têm fé verdadeira influenciam de um modo benigno a nossa vida. Percebemos isso porque Paulo reconhece essa fé nas 3 gerações: avó, filha e neto. Importante notar que a fé não tem idade. Ela está no jovem Timóteo, ela está na sua mãe, que deve ter uma meia-idade, e está na sua avó, uma pessoa mais idosa. Naturalmente, se existe a fé genuína, nós precisamos também entender que existe a fé não genuína, a fé hipócrita. E isso nós encontramos na primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, e diz assim, versículo 5 também, por coincidência. Ora, o intuito da presente ademoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia ou sem fingimento. Aqui Paulo está dando uma orientação a Timóteo, para que Timóteo fique ali em Éfeso, para ajudar os irmãos a defender a verdade contra essas pessoas que são hipócritas, que são falsas, que só falam coisas que não têm fundamento, sem doutrina, uma religião vazia, religião de homens. Mas não é sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Eu quero falar sobre fé verdadeira, sobre essa certeza que nós podemos ter no nosso coração. Eu queria ler Mateus também, capítulo 10, e o verso que eu queria ler, Mateus 10, deixa eu achar aqui, verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobo. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba. Isso é um exercício para nós que temos fé. Ser prudente e simples. Prudente é saber o momento correto de agir. É não adentrar com sopetão nas coisas, fazendo de qualquer jeito. Dizer que não, eu tenho fé, eu vou. Não é assim a palavra de Deus. Eu preciso fazer as coisas com sabedoria, com inteligência espiritual. Uma outra coisa importante que demonstra a nossa fé é a esperança. Esperança na volta do Senhor, esperança nos cuidados do Senhor, esperança de que Ele está no domínio de todas as coisas, esperança de que nossa vida não será abalada, esperança de que nós vamos viver uma vida eterna. E a esperança é uma motivação. A esperança é como um motor que move a nossa fé. Vamos ler Colossenses, o que Colossenses fala sobre esperança. Colossenses, eu penso que é o capítulo de número 1, diz assim,
versículo 5 também. Por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. A esperança é um motor. Crente que não tem esperança é um crente que não tem fé genuína. Crente que vive só nessa vida da terra agora, infelizmente não conhece essa fé verdadeira que move os homens e as mulheres de Deus. Hebreus também nos mostra uma outra certeza, e nós podemos ler Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A certeza de que o Senhor nos limpou, que hoje nós somos filhos de Deus, somos livres. A esperança de que nós não perderemos a eternidade. A esperança que é impossível sermos tomados das mãos de Deus. A esperança de que somos salvos para sempre. A esperança de que o Senhor há de vir nos buscar. E agora eu quero ler o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, onde está a história dos grandes homens de fé, homens que nos servem de exemplo para toda a humanidade. E diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é a fé. É a absoluta certeza na esperança. Eu não vejo a eternidade, mas eu creio. Eu não vejo fisicamente Deus, mas eu creio. Eu não vejo fisicamente o Senhor Jesus assentado à destra do Pai, mas eu creio. Eu não vejo possibilidade nenhuma do meu corpo ser restaurado depois da morte, porque eu vejo ele se decompondo a cada dia. Quando eu era uma criança, depois eu fiquei um jovem, um moço, e agora caminho para a velhice, e o meu corpo vai desfalecendo em fraqueza momentânea. Mas eu tenho a certeza que Deus é poderoso para me dar um corpo transformado como é o do Senhor Jesus. Isso é o que nós precisamos viver, amado. Fé é baseada no que a palavra de Deus fala. É a verdadeira convicção do que está na palavra de Deus. É viver do modo digno ao que fomos chamados. É viver aquilo que a palavra nos diz. É ter certeza de que ainda que tudo esteja se destruindo, Deus nos salvará e nos dará aquilo que Ele prometeu, que é a vida eterna. Meu querido, seja você, para aqueles que estão com você como uma Lloyd, ou como uma vó Eunice, seja você um exemplo de fé para os mais jovens. Você, jovem, seja um exemplo de fé para sua mãe ou para sua avó. Todos nós podemos influenciar quem nos rodeia. E como estamos influenciando? Este momento de influenciar com fé genuína é agora. Faça. Um grande abraço, um ótimo final de semana para você e um beijo no seu coração.